E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função horária da velocidade. Bom, para demonstrar isso, a gente vai precisar da fórmula da aceleração, tá bom? Lembra como é que era a aceleração escalar média? A aceleração escalar média é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos abrir essa equação e no lugar de ΔV a gente vai colocar velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. A gente vai considerar que o tempo inicial é igual a zero, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, ó, a aceleração, vou colocar só A, tá? A aceleração vai ser igual a V menos V0 sobre T. Multiplica cruzado aqui, o A com o T, a nossa aceleração vezes o tempo vai ser o seguinte, aceleração vezes o tempo vai ser igual a velocidade final menos velocidade inicial. O objetivo da função da velocidade é determinar a velocidade final, que é essa velocidade daqui, ó, em função do tempo. Então, eu vou colocar V0 mais AT. Observe comigo que essa função é uma função do primeiro grau. Tá vendo? Função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, essa função vai ser representada geometricamente por uma reta. Tá? Tudo certo? Então, deixa eu colocar aqui essa reta para vocês analisarem. Vamos ver aqui como é que fica o gráfico. Vou colocar um eixo de velocidade e o outro eixo aqui de tempo. Tudo legal? Bom, vou traçar dessa forma. Ó. Aqui eu vou ter a velocidade inicial, em um certo ponto aqui velocidade final, velocidade média, beleza? Olha o que a gente vai ter. Aqui eu vou ter o tempo. Observa comigo que a área desse gráfico aqui, ó, essa área vai dar algo importante. Que a minha área vai fornecer? Observe que para calcular a área eu só tenho que multiplicar x vezes y. Ou seja, para calcular a área eu vou ter que multiplicar velocidade vezes o tempo. Ou seja, a nossa área vai ser quem? Multiplicar x vezes y, é a velocidade média vezes o tempo. A nossa área é numericamente igual ao nosso espaço, tudo bem? Observe que a velocidade média é um ponto aqui, ó, é um ponto ali, é a média entre esses pontos daqui. Legal? Então, essa área vai ser o espaço. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. É bem tranquilo, tá? Vamos colocar aqui, ó, um caso comum, vamos supor uma função, e eu quero perguntar o seguinte sobre a função. Deixa eu colocar aqui um desenho. Vou supor que esse desenho daqui, ó, ele obedece a uma função horária, tá bom? Tem a função horária ali. A função horária desse desenhozinho aqui, dessa bolinha, vai ser 5 mais 20t. Legal? 5 mais 20t. Qual é o objetivo disso aí? Eu vou perguntar para você o seguinte. Primeira pergunta é, daqui a quanto tempo a velocidade vai ser 100? Vamos colocar assim? Daqui a quanto tempo a velocidade vai ser 125? Então vamos lá. Em quanto tempo ele vai chegar a uma velocidade de 125 metros por segundo? Observe que só olhando para essa equação, a gente já tem aqui o 5, a velocidade inicial. Então ele tem uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Tudo bem? Então olha só. Vou pegar a minha equação. Essa é a velocidade final. Então eu vou colocar 125, que é a velocidade que eu quero saber, igual a 5 mais 20 vezes t. Aqui vai dar 120, igual a 20 vezes t. O tempo vai ser igual a 6 segundos. Ou seja, em 6 segundos, a minha velocidade vai ser 125 metros por segundo. Eu poderia dar um outro exemplo de questão. Observe agora esse segundo exemplo aqui, que é bem valioso para a prova. Trajetória aqui medida em metros. Vou ter um corpo que se move obedecendo uma certa função
que eu vou dar assim, ó. A função área desse corpo aqui vai ser 40 menos 5t. Beleza? O que isso mostra pra gente? Tá observando comigo que o 40 é a velocidade inicial, mas a nossa aceleração está sendo menos 5? Ou seja, eu estou tendo uma velocidade com o sinal contrário da aceleração. Então isso quer dizer para mim que eu estou tendo velocidade para um lado e que eu estou tendo a aceleração para o outro. Então eu estou tendo a aceleração contrária da velocidade. Isso faz com que a velocidade diminua a cada instante. Então a pergunta que eu vou fazer é, primeiro, em quanto tempo ele chega no repouso, tá? Em quanto tempo chega no repouso? Bom, vou pegar essa equação dali, vou fazer o seguinte, gente, observa comigo que vai ter um momento que ele vai parar. Daqui a quanto tempo vai ser isso? Nesse momento a sua velocidade vai ser igual a zero. Então o nosso objetivo é pegar isso aqui igual a zero. Eu vou fazer V é igual a 40 menos 5t, vou igualar a zero, vou colocar zero igual a 40 menos 5 vezes t. O t vai ser 40 dividido por 5, ou seja, ele vai chegar a zero em 8 segundos. Tudo bem? Depois que ele chegar a zero, ele inverte seu movimento novamente. Ele volta, ele chega a zero e inverte seu movimento. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa. Eu poderia perguntar outra coisa, sabe o quê? Eu poderia perguntar em qual intervalo de tempo, em quais instantes a sua velocidade fica negativa. Então, ó, em quais instantes possui velocidade negativa. Vou colocar assim, ó, velocidade menor que zero. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma ferramenta matemática interessantíssima, que é o estudo do sinal. Bom, eu já notei que esse t igual a 8 é a raiz da função, tá vendo? Isso aqui na matemática ele é como se fosse a raiz. Ou seja, se ele é a raiz, ele é o valor que quando eu substituo aqui na função, vai dar zero. Observa que se eu colocar o 8 aqui, vai dar 5 vezes 8, 40. Vai ficar 40 menos 40 igual a zero. A análise do sinal vai ser a seguinte, ó. A gente vai traçar a reta real, tá? Vai analisar esse gráfico aqui. Observa comigo que o gráfico dessa função teria que ser um gráfico decrescente, tá vendo? Um gráfico decrescente. Aqui é o 8. Por que o gráfico é decrescente? Porque a aceleração está negativa. Tudo bem? A aceleração é negativa. E até uma coisa interessante para falar aqui no gráfico para vocês, aqui ó, só voltando, se a minha aceleração for maior que zero, o gráfico é crescente. Se a aceleração for menor que zero, o gráfico é decrescente. Então esse gráfico aqui muda aí dependendo do valor da aceleração. Tudo bem? Legal. Então olha só, gente. Quando a gente faz a análise do sinal, a gente mostra o seguinte. Os valores que estão aqui em cima são valores que, quando substituídos, são positivos. E daqui para baixo, ó, eu vou ter valores negativos, tá vendo? Então, qualquer valor que eu substitua menor que 8, o resultado dessa velocidade vai ser positivo. Qualquer valor que eu substitua maior que 8, o resultado vai ser negativo. Tudo bem? Pessoal, isso aí é a função horária da velocidade. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula.